Espero que todas estejam em paz e com saúde e com a nossa fé mais fortalecida, mesmo à distância. E queria agradecer a Deus pela vida da Letícia, que Deus possa estar abençoando, usando ela para trazer essa mensagem para a gente. Eu sei da família dela, do pai, da mãe, e agradeço a Deus pela vida dessa família, que também passou por muitas coisas, mas permanece fiel ao Senhor. Agora eu queria falar para a Dani Borges, fazer uma oração para que a gente possa começar a nossa reunião. Vamos lá, boa tarde, irmãs. Para quem não falei oi, a paz para todas. Vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntas, Pai, mesmo que à distância, mas nosso coração agora está voltado para Ti, Senhor, para o mesmo propósito de ouvir e saber mais sobre a Tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa estar tirando toda distração, Pai, que está ao nosso redor, que o nosso coração esteja focado em aprender mais e mais de Ti, Pai. Esteja conosco nesse momento, esteja com a Letícia, que o Senhor possa direcionar toda essa reunião, que seja de acordo com a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Vou chamar a Rúbia. Boa tarde para as irmãs que eu não falei ainda, né? Eu escolhi 3 cânticos e com esses cânticos eu tentei de alguma maneira retratar um pouco desse momento que a gente está vivendo agora. Então, eu acho que nós temos que ser gratos a Deus por tudo que Ele proporciona para a gente. Então, eu vou pedir que vocês me acompanhem nesse cântico. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar e minha alma salvar, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Unamo-nos de um amor, louvando a Jesus Senhor. Unamo-nos com hinos bons, de exaltados tons, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me para teus fins, possua-me, enfim, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. O próximo cântico, ele é bem sugestivo, porque as pessoas, elas estão muito ansiosas, né? Elas estão tentando resolver a vida delas a todo custo, ainda mais nesse momento. Então, eu acho que nós temos a resposta para isso. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos tentando achar algo que para a vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. E por último, eu acredito que esse cântico
ele nunca deve sair, né, das nossas mentes, né, dos nossos corações, porque ele traz leveza para a gente, sabendo que a gente está indo para os céus, né? Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto a seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Obrigada, Rúbia. Agora eu vou pedir para Lívia. Olá, pessoal. Boa tarde a todas que ainda não falei. Desejo a todas vocês que vocês estejam bem com as suas famílias e que vocês estejam conseguindo enfrentar bem esse momento, esse período. Eu estou no meio da estrada, estou viajando de Bauru para Brasília, retornando de férias. Parei aqui num graal, então não consigo abaixar o som aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Mas eu quis participar hoje para apresentar a minha irmã caçula. Reuni aqui parte do fã-clube dela, que é a Helena e a Pérola. Então, quero começar por isso. Ela é tia atuante, e ela é referencial, assim. As minhas filhas são apaixonadas por ela. E então, eu posso até sair, mas se a tia Lelê tiver, tá tudo bem. Então, a minha irmã, nós temos 8 anos de diferença. Então, quando ela nasceu, eu já estava na idade escolar, mas ela é muito rápida. Eu sempre tenho que tomar cuidado, senão ela me alcança. Mesmo com esses 8 anos de diferença, eu tenho que ser rápida. Eu casei em 2011 e ela casou em 2013. Se eu demorasse um pouquinho mais, ela tinha casado antes. A mesma coisa em relação à faculdade. Eu comecei a faculdade, mudei de cidade, tudo. Se eu demorasse um pouquinho, ela ia terminar antes de mim. Então, ela é muito determinada e ela entrou na universidade antes de terminar o 3º ano do ensino médio e terminou a graduação, já fez o mestrado, mudou para Campo Grande. Ela é casada com o Lucas Mourão, estou vendo aqui a Leir, que está participando com a gente, a sogra dela. E ela, junto com o Lucas, eles são um casal que é uma grande bênção. Não só no Brasil, mas eles também passaram 5 anos em Portugal, servindo a Deus lá. Eu tive a oportunidade de ir lá logo que a Helena nasceu. E, assim, foi emocionante ver como a igreja amava eles e como eles eram atuantes e como eles eram jovens dedicados a Deus.
Então, acho que o tema de hoje está muito bem representado, porque ela é uma jovem que tem vivido o cristianismo dela onde ela quer que ela vá, mesmo fora do país, casada, com muitos desafios, o doutorado, depois a vida profissional, e ela sempre tem colocado Deus em primeiro lugar na vida dela e tem dedicado os melhores anos da vida dela para Ele. Eu acho que ela tomou a decisão por Jesus com 13 anos, é isso? 13? 13 anos, e desde então ela tem sido fiel todos os dias. Obrigada, Lívia. Eu vou pedir para, não sei se Marli ou Lari podem fazer uma oração pela aula da Lelê. Oi, boa tarde. Pode ser a Lari, pode ser a Lari. Oi, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, tá bom. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinito amor e infinita bondade, agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque a sua misericórdia e o seu amor são maiores do que nós podemos imaginar. Obrigada por estarmos aqui reunidas hoje, podendo ouvir um pouco mais sobre a tua palavra, Senhor. Abençoe a Letícia logo mais, que o Senhor a use para trazer uma reflexão importante para as nossas vidas. Também pedimos que o Senhor abençoe a família de cada um aqui e nos mantenha em segurança. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Lari. Lelê? Estão me ouvindo, pessoal? Sim? Sim. Ah, tá bom. Estão vendo os meus slides, gente? A projeção também, né? Ah, tá bom. Então, eu vou começar falando para vocês um pouco sobre a personalidade humana, né? Há 3 anos, eu comecei a me interessar sobre esse assunto da personalidade. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Sobre esse assunto da personalidade humana. Eu fui participar de um retiro e eles exigiam uma resposta, um longo questionário de respostas. E no final eles perguntavam: qual é a sua personalidade segundo uma classificação? E aí eu fiz aquele teste, né, de classificação junguiana e descobri que a minha personalidade equivale apenas a 1% da população mundial, sendo a mais rara dos 16 tipos de personalidade que existiam naquele teste. Naquele dia eu tinha certeza, eu era mesmo um pouco doida. Eu tinha algumas dúvidas, mas aquele dia eu falei, olha, eu sempre me achei muito diferente da maioria das pessoas que eu conhecia. Eu sempre pensava diferente, via o mundo de forma diferente, às vezes muito profunda, mas ao mesmo tempo simples. Eu amo o som do silêncio e ao mesmo tempo eu amo ouvir histórias das pessoas. Eu lembro que quando era criança, o que eu mais gostava era da minha mãe contar as histórias de quando ela era pequena lá na roça. Música, eu só consigo por 15 minutos. Depois eu já falo, não quero mais. Eu sempre percebo as coisas não ditas entre as pessoas. E eu consigo fazer um juízo de valor claro das situações. Saber o que é certo ou errado, para mim, nunca é um problema. Realizar, nem sempre, mas saber o certo e o errado, eu sempre sei. E aí, buscando conhecer um pouco mais sobre a personalidade, eu descobri que existem muitas escolas que nos ajudam a desenvolver a personalidade. E descobri também que existem 4 temperamentos. E esses temperamentos são as características de Deus, que Deus nos dá assim que a gente nasce, que se aproximam dos elementos da natureza. Nós temos o colérico, que se aproxima do fogo. Nós temos o melancólico, que se aproxima da terra. O sanguíneo, que se aproxima do ar. E o fleumático, que é como a água. Ao contrário da personalidade, os temperamentos são imutáveis. Aprendemos a lidar com eles, moldá-los, aprimorá-los, mas nunca conseguimos alterar o que somos. Digamos que são a nossa essência, aquilo que Deus colocou em nós. Estão ligados aos planos que Deus tem para a nossa vida.
uma das provas, para mim, né, que Jesus era divino e não apenas humano, é que Jesus tinha os 4 temperamentos juntos. Quando nós, pessoas normais, temos um, Jesus tinha os 4 juntos. Ele conseguia ter a eloquência de um colérico, como o fogo que aquece a alma. Ele conseguia ter a misericórdia de um melancólico, como a terra que faz brotar, nascer a vida. Ele conseguia ter a esperança de um sanguíneo, como o ar que a gente respira, mas não vê, e a paciência de um fleumático, sendo a água da vida. Enfim, evoluindo desses assuntos do temperamento, nós temos a personalidade, que pode ser modificada. A vida altera a nossa personalidade. As dificuldades, as alegrias, as tristezas e principalmente os aprendizados. Bem, eu acredito, junto com muitas outras pessoas, né, que uma das forças que existem mais fortes é a força da personalidade humana. A personalidade é justamente o elemento que nos devolve a coragem e faz com que nos instalemos na existência humana através das nossas ações. E desde então, eu decidi de forma racional e ordenada a trabalhar a minha personalidade e usá-la como força. Aquilo que eu achava que era muito incomum, que me deixava um pouco perdido, eu falei, eu vou trabalhar e vou tentar fazer isso ser uma força. Conhecer os pontos fortes e fracos da minha história e incorporá-los à minha personalidade, para que ela seja bem formada, forte, a imagem do meu mestre. Então, hoje, o tema da minha aula é o desafio de ser uma jovem cristã na sociedade. E aqui, ó, eu explico que a personalidade, né, tem o temperamento que Deus deu pra gente, e também tem as nossas vivências, aquilo que a gente passa e como a gente incorpora. Então, o meu versículo é: ninguém te despreze por ser jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé e na castidade. O modelo, um padrão, não existe uma fórmula perfeita para você ser um modelo. Existe uma referência perfeita, que é Cristo. Mas uma forma perfeita, eu desconheço. Conheço alguns caminhos que têm me ajudado, coisas que eu faço e que funcionam bem. E também conheço várias coisas que não dão certo. Algumas eu já tentei e foi desastroso. Algumas eu já vi outras pessoas tentar e também foi desastroso. E aí eu tentei aprender com a experiência dessas pessoas e não repetir. Então, nessa aula, eu vou falar para vocês de algumas sugestões que eu tenho para nós jovens sermos um modelo na sociedade. E eu vou começar dizendo a vocês que eu não sou a dona da verdade. E nem tudo que eu vou dizer aqui eu tenho 100% de certeza. Tirando a parte que Jesus é o modelo perfeito, ainda tenho muitas dúvidas em relação de como nós, mulheres, jovens, esposas, profissionais, namoradas, filhas e amigas, podemos ser modelos em nosso viver. Cada realidade é uma. Cada pessoa é uma. Você pode ser uma jovem expansiva, que ama estar rodeada de amigos, enquanto eu prefiro cozinhar na minha cozinha. E talvez minha irmã prefira uma boa leitura. Vocês entendem que cada uma de nós temos um temperamento que Deus nos deu. Isso faz com que todas nós possamos ser modelos dentro do que somos, para a sociedade. Não precisamos imitar umas às outras. Todas podemos brilhar de um modo único, dentro daquilo que Deus nos chamou. Porém, além do nosso temperamento, como eu disse no início, nós temos a nossa personalidade. Nós temos na nossa personalidade informação constante e podemos tentar amadurecê-la para sermos mais fiéis, úteis, fortes, amorosas e sérias. Eu poderia abrir várias passagens aqui para convencê-las sobre a importância de ser um modelo, em cada uma dessas palavras que Paulo indicou para Timóteo: viver, caridade, fé e castidade. Mas, conhecendo a geração millennial, que era a geração jovem de hoje, até porque em algum modo eu me encaixo com ela, eu sei que vocês já sabem dessa importância. O que vocês querem saber mesmo é como fazer isso. Então, eu vejo jovens de hoje, e eu também tenho essa inclinação em mim, buscando sempre o conforto e prazer, seja na alimentação cheia de doces, rápidas, sem nutrientes, nas horas de YouTube, Netflix ou até mesmo TV e jogos. Existe muita preguiça na juventude moderna e muito egoísmo. E é comum as pessoas se acharem o centro do mundo.
Eu já ouvi muitos jovens culpando seus pais por isso ou por aquilo, como se fossem o centro do universo. E uma coisa eu tenho para falar para vocês jovens e até adultos, porque eu acho que isso é geral. Depois dos 12 anos, essa desculpa de pais é uma furada. Não se vitimize. Nós somos filhas de Deus e nossa história, dores, falhas podem ser incorporadas à nossa personalidade como um diferencial. É preciso alimentar a personalidade, a espiritualidade, transcender desse sentido terreno de prazer instantâneo, passageiro. As coisas que realmente valem a pena exigem esforço, dedicação, tempo. É impossível você ficar magra do dia para a noite. É impossível aprender inglês, uma profissão, com esforços rasos e passageiros. É um desafio buscar por conquistas duradouras. Buscar além do que os olhos podem ver. Do prazer momentâneo, da superficialidade da vida. Vou contar agora para vocês duas histórias de dois jovens na Bíblia que souberam usar sua juventude com utilidade. E dessas histórias eu vou tirar algumas lições, que é as lições do como fazer, né? Como chegar lá. Então, aqui as minhas duas histórias. A primeira história é a história de Esther, uma moça judia de grande beleza. Esther, ela foi escolhida para ser esposa do rei em razão dos seus atributos. Através dessa porta, pela sua aparência, ela conseguiu salvar todo o seu povo. Esther era órfã de pai e de mãe, tendo sido criada por um primo solteiro. Vamos tentar imaginar essa situação. Esther não tinha nenhuma referência feminina em casa. Não contava com ninguém para dividir seus problemas de menina e de adolescente. Não tinha ninguém para preparar ela para um bom casamento. Não tinha uma perspectiva de futuro melhor. Eu cresci com as minhas irmãs e com a minha mãe, então mulher nunca faltou na minha casa. E isso sempre foi uma bênção. Em muitos sentidos, né? Você sempre tem uma companhia. Mas Esther, ela não tinha nada disso. Resumindo, se a Esther se olhasse como vítima e ficasse reclamando, tudo da vida dela estava comprometido. O seu passado, o seu presente e o seu futuro. Mas eu tenho aqui algumas lições de Esther que eu quero compartilhar com vocês, que são lições que a gente pode levar para a nossa vida. Foque sempre no positivo. Em vez de se achar uma vítima por ter perdido os pais, ainda bem menina, Esther focou suas energias no positivo. Ter alguém para criá-la como filha. Não devemos questionar os porquês das coisas ruins da nossa vida, mas aproveitar as coisas boas e seguirmos em frente, agregando todas essas experiências, as boas e as ruins, na nossa personalidade. Segunda lição da Esther: respeite a hierarquia. Esther tinha tudo para ser uma jovem rebelde, mas escolheu ser obediente ao primo e respeitá-lo como fraco. Sem respeito às autoridades, pais, chefes e mais velhos, ninguém vai muito ao longe. Muitas pessoas têm o hábito de falar mal dos seus chefes e dos seus pais. Não se vai ao longe sem respeitar quem é além de nós. Terceira coisa, invista na sua imagem, no seu marketing pessoal. Esther cuidava e mantinha uma boa aparência, visto que foi uma das jovens escolhidas para o harém do rei. Mesmo sem uma referência feminina em casa, ela foi inteligente o bastante para perceber o seu valor. Isso é um conselho que eu dou para vocês. Esteja sempre no seu melhor, arrumada, penteada, com roupas do seu tamanho. Gente, vamos tirar o pijamão da quarentena. Mostra que você se importa com a sua família, com seu marido, com seus filhos. Mostra cuidado que você está sempre bem. Os pais, quando você vai visitar os seus pais, ou no meu caso, que você é vizinha, não leva preocupação, não chega acabada, não pareça doente, fraca ou mal disposta. Isso vai preocupar seus pais. E de verdade, não é problema deles, esse problema é seu. Uma coisa que a Lívia falou aqui, a gente brinca, eu brinco que as minhas sobrinhas são as integrantes do meu fã-clube, né? E aí, às vezes, eu chego bem arrumada por causa do trabalho e outras coisas. E a Helena, ela olha para mim e ela fala, linda, linda, linda. É claro, isso é bom? Com certeza. Mas por quê? Porque é uma referência do belo na vida dela, da autoestima, do melhor, né?
Não porque vai ter dias que ela não vai viver no meu melhor, com certeza, nós somos humanas. Mas quando a gente puder, busque sempre o seu melhor, estar no seu melhor, ensinar isso para as pessoas. E sabe que recentemente, né, eu fiz um curso de maquiagem, visagismo e consultoria de imagem. Eu fiz para mudar um pouco de área, sair um pouco da minha área de formação inicial e ajudar na minha apresentação profissional. E eu descobri que o maior atributo da beleza é a juventude. Que todas as técnicas de maquiagem, corte de cabelo, roupas, vai de encontrar uma única coisa, quando o objetivo é ficar mais bonito, parecer mais jovem. Então, nós que somos jovens, temos que valorizar isso, né? E outra questão, a primeira impressão. Nesse curso, a gente aprende que basta uma fração de segundo. E não é um modo de dizer não. Uma fração de segundo, como um piscar de olhos, para você formar a primeira impressão de alguém. O cérebro humano constrói imagens difíceis de serem desmontadas posteriormente. Algumas pesquisas indicam que o poder das ideias moldadas, quando se bate o olho numa pessoa, é tão forte que nem mesmo os fatos são capazes de desmenti-las facilmente. Então, você pode até ser competente, você tem que ser competente, mas também tem que parecer competente e estar preparada para tudo, em todos os momentos. Se você não tem uma boa primeira impressão, você não terá a oportunidade de demonstrar sua competência, provavelmente. Nem fatos claros vão te dar essa segunda oportunidade. Infelizmente, é justo? Não é. Mas, sabendo disso, nós podemos agir para aparecer, para passar essa primeira impressão. A quarta lição de Esther: saiba ouvir. Mesmo sem entender, Esther deu ouvido ao conselho do primo quando foi levado ao palácio e não revelou a sua origem. O primo falou, não fala que você é judia. Ela poderia pensar, eu estou escondendo alguma coisa, mas ela ouviu o conselho do mais velho. No mundo empresarial, devemos escolher bem quais informações iremos passar adiante, pois nem tudo convém gritar aos quatro ventos. Um ditado importante que eu repito para mim muitas vezes: quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Quando eu quero falar muitas coisas, eu lembro desse ditado. Não se critica quem não lhe pergunta. Sempre pense, a minha fala vai levar a pessoa a que lugar? Se for para diminuir, desanimar e tirar as esperanças, economiza a sua saliva. Se for necessário dizer algo negativo, e no meu trabalho, muitas vezes eu tenho que fazer isso, querendo ou não, faz parte da minha atribuição, eu sempre busco a melhor forma de dizer. E aqui eu pus um texto que eu tento usar quando eu tenho que dizer alguma coisa para alguém. Olha, diante da minha percepção, enquanto analista, sobre aquele determinado relatório, ou sobre aquela determinada entrevista, ou sobre aquele determinado momento, eu pude perceber isso, aquilo e aquilo outro. Essa pode não ser a mensagem que você quis passar. Numa próxima oportunidade, você poderia fazer, mostrar, pesquisar. E ao fim, eu sempre coloco: não sou a dona da verdade, mas a minha intenção é sempre colaborar. Fique com o meu contato, a porta estará sempre aberta. Você gostaria de colocar alguma coisa que não teve oportunidade de falar? Toda vez que eu tenho que falar alguma coisa para alguém, eu penso mais ou menos nisso. É assim que eu vou estruturar. Porque eu penso, a intenção não é destruir a outra pessoa. A intenção é crescer todo mundo junto. Outra coisa, cresça na competitividade. Nós temos muitas situações competitivas no dia a dia, no profissional. Esther, ela foi colocada entre centenas de jovens disputando apenas uma vaga, a de rainha. Ela venceu todas as candidatas. E a Bíblia não cita inimizade, conchavo e falha de caráter. Era sempre agradável a seus superiores, fazendo sua parte e dando o seu melhor. Ela foi conquistando seu espaço e, posteriormente, o coração do rei. Faça sempre o seu melhor. A humildade é sempre uma boa aliada. Depois de coroada, Esther chamava atenção por sua modéstia e humildade. A mulher mais poderosa do mundo e mais bonita do mundo
Não se deslumbrou diante das riquezas ou do poder do império, mas manteve-se fiel às suas origens e ao seu povo, e não permitiu que o sucesso subisse à sua cabeça. A 7ª lição de Esther: estabeleça-se no seu lugar e não se acomode. Esther sabia que havia conquistado a posição de rainha, mas que isso não era o bastante. Ela continuou agindo conforme for instruída para manter-se no trono e estabelecer-se como rainha. Não é difícil nós vermos algumas pessoas, não sei se eu passei, tá aqui, né? Não é difícil a gente ver algumas pessoas lá em cima, mas amanhã vão lá para baixo. Não basta conquistar, é preciso se estabelecer. Buscar sempre se aprimorar. Nunca pare de estudar, de se doar, de adquirir novas habilidades. Nessa quarentena, eu aprendi a programar um pouquinho de computadores, gravar e editar vídeos, gerenciar processo seletivo. E todas essas não são, de longe, minhas atribuições de trabalho. Não existe um lugar seguro profissionalmente. Se você se acomodar, você ficará para trás. A mesmíssima coisa no casamento. Não existe relacionamento seguro para sempre. É preciso servir dia após dia, se doar, tirar tempo, se cuidar, cuidar do outro. Acomode-se e ficará com casamento morno ou sem casamento. Igualmente, na aparência e na saúde. Não existe vitalidade na dieta cheia de carboidratos, açúcares e gorduras. Tire um tempo para se cuidar. Controle a sua gula. Faça escolhas inteligentes. Pense que a juventude passará e o preço de tudo que não construir e conquistar virá. Peso, doenças, uma preguiça crônica. Eu estou falando isso para vocês, mas eu já tive 15 quilos a mais do que eu estou hoje. Isso que eu estou falando para vocês é o que eu falo para mim todos os dias. E aí você fala, mas você emagreceu, agora relaxa. E eu penso, se eu relaxar, rapidinho a gente engorda de novo. E rapidinho a gente volta aos velhos hábitos. A mesma coisa na fé, na comunhão, na benevolência. Se você deixar de praticar, de desenvolver, a sua vida vai ruir. Não se acomode. Arrisque-se com fé. Essa é uma lição. Quando precisou um assunto urgente ao rei, sem ser chamada, quebrando uma das mais importantes do palácio, Esther sabia que corria um grande risco. Porém, ao ponderar e refletir durante 3 dias, e orar e jejuar, ela se submeteu ao risco e creu que tudo daria certo. É impossível viver sem correr riscos. É preciso ter fé e coragem. Gerencie as crises com inteligência. Ao se deparar com seu inimigo mais poderoso, o governador Amã, Esther traçou uma estratégia para gerenciar a crise. Com muito planejamento e cuidado, a rainha preparou um ambiente, criou uma situação para enfrentar o problema. Atacar abertamente aos outros no ambiente de trabalho e também em casa só leva a inimizade e raramente resolve algum problema. O que mais acho que todos nós temos feito nessa quarentena é gerenciar crises. Eu não conheço ninguém que não gerenciou pelo menos uma crise nessa quarentena. No trabalho, então, é um momento muito difícil. É um tempo de muito estresse e muito conflito. Todos muito estressados, alguns com muito medo. O home office ainda se iniciando. Alguns casos de Covid nas equipes, que a gente precisa se redistribuir todo o tempo. Os filhos sem escola, e aí os colegas não conseguem trabalhar, ou talvez você não consiga trabalhar normal porque os seus filhos estão em casa. Com isso, você tem que gerenciar muitas crises. Então, sempre usa a sua inteligência. Como eu tenho tentado gerenciar isso no meu ambiente que eu estou inserida, né? Eu sempre tento servir além. Eu ajudo, eu tenho tentado trabalhar mais, às vezes até demais. Eu atendo os telefonemas,
a qualquer hora da minha equipe nesse tempo de pandemia. Eu ouço horas, cada um da minha equipe. Ajuda eles se entenderem entre si. Converso, trabalho por um, ajudo o outro da outra equipe que está com Covid. O único jeito de gerenciar bem uma crise é servindo, e servindo mais. É fácil? Não, não é. Não tem sido, mas não tem muito outra opção. 10. Seja confiável, aquela que todo mundo pode contar. O rei da Pérsia, ele contava com muitos homens fiéis, mas com certeza a rainha era a sua maior fonte de confiança. O rei sabia que podia contar com ela, que tudo que ela dizia era verdade e que seu maior objetivo era o bem do seu povo, ainda que tivesse que se arriscar a própria vida para isso. O egoísmo, ele não combina com profissionalismo. Negócios em que apenas uma das partes ganha estão fadados ao fracasso, cedo ou tarde. Confiança é a base de todo e qualquer relacionamento de sucesso, profissional ou pessoal. Não se poupe, dê o seu máximo. Só é possível ganhar a vida a perdendo. Eu acho que vocês já ouviram isso em algum lugar. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. A quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Agora eu vou falar a história jovem, sobre essa abordagem da pureza e do trabalho. Eu gosto da história de José, porque na minha cabeça ele é meu colega de profissão, ele também é administrador. A Bíblia fala isso? Não, mas na minha cabeça faz sentido. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi injustiçado e viveu uma vida de presidiário. É outro que poderia contar uma história de vítima. Mas eu tenho algumas lições para falar da história de José. Honestidade, competência e retidão levam à verdadeira prosperidade. José era um jovem competente e íntegro, por isso o Senhor estava com ele e foi um homem próspero. Isso em Gênesis 39. Vendo isso, Potifar o pôs sobre a sua casa e entregou a ele tudo o que tinha. Ele foi preso injustamente, o Senhor, porém, estava com ele, estendeu sobre ele a sua bondade. Caiu nas graças do carcereiro Mor e entregou a José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele mandava em tudo. Ele administrou a casa do Potifar e administrou a cadeia depois. Graças ao dom que Deus lhe deu para interpretar sonhos, foi solto. E recebeu a seguinte proposta do faraó: você estará sobre a minha casa e governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que você. Isso em Gênesis 41. É uma grande lição de como se obtém a verdadeira prosperidade. Enquanto formos trabalhadores dedicados, aonde? Na nossa casa, no dia a dia, nos nossos empregos. Não é para ser dedicado só quando você for o governador do faraó. É para você ser dedicado lá na cadeia também, cuidando dos preços, de todas as coisas. Se formos trabalhadores dedicados, esforçados, interessados e honestos, dando o melhor de nós naquilo que fizermos e usando os nossos dons e talentos para abençoar outras pessoas, teremos êxito em tudo. Enquanto formos fiéis ao Senhor, estaremos tanto prosperando na terra, quanto juntando tesouros no céu. A segunda lição de José: fuja do pecado e das tentações. José, ele foi assediado pela mulher de Potifar. Ele não cedeu às investidas, mas disse, em Gênesis 39, como eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela não desistiu e continuou importunando, dia após dia, até que certo dia agarrou pela roupa e insistiu, deita comigo. E ele literalmente fugiu, deixando as vestes na mão dela. Lealdade, castidade e retidão eram valores muito importantes para esse jovem. Muitas vezes somos tentadas a ser desleais com os nossos empregadores, amigos, cônjuges e família. Precisamos aprender a resistir às investidas do maligno. O inimigo quer que percamos o que é de mais valioso em nossas vidas,
que são os nossos valores morais. Ele vai nos dar todas as armas de sedução que tem. Precisamos aprender a identificá-las e rejeitá-las imediatamente. Mesmo que para isso precisamos literalmente fugir. Outra lição de José muito importante. Perdoe e releve. Deixa eu ver se eu passei aqui. Perdoe e releve. Depois de estar com seus irmãos, José revelou-se a eles. Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendidos para cá. Mesmo depois de tudo que eles fizeram contra ele, José os perdoou sem qualquer reserva. Precisamos estar dispostas a perdoar verdadeiramente. E relevar as situações, né? Nessa época de Covid, eu vejo que há muitos mal entendidos, pequenininhos, porque tá todo mundo estressado, todo mundo nervoso. Deixa isso para lá, isso não importa. Foca no seu objetivo, foca no seu trabalho. Não entra nessas rodas de fofoca, nessas coisas de trabalho. Foca no seu trabalho. Se você está fazendo isso, não sobra tempo. Perdoe, releve, não ouça. Vá para o seu trabalho. Deixe isso de lado. Quarta coisa, entenda a vontade de Deus. José disse, Deus me enviou à frente de vocês para conservar nossa nação na terra e para nos guardar em vida com um grande livramento. Isso em Gênesis 45. Devido ao que aconteceu a José, sua família foi poupada da fome, assim como toda a terra do Egito. Precisamos aprender a identificar as bênçãos que Deus nos dá e às vezes estão disfarçadas de provações, mas aquilo é uma bênção. José entendeu isso, a vontade de Deus na sua vida. E quinta e última lição. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. A história da vida de José nos mostra que ele procurou agir sempre com sabedoria, fazer as coisas certas pelo motivo certo. José conseguiu transformar todo o infortúnio, toda a desgraça, toda a tristeza que passou na vida em algo bom. Tem um filósofo, né, um teólogo, que ele tem uma frase muito bonita sobre José, que é assim: esta aptidão para tornar tudo em algo bom parece ser uma característica divina. Nosso Pai Celestial sempre é capaz de consegui-lo. Qualquer coisa, por mais calamitosa que seja, transforma-se em vitória para o Senhor. Pessoas como José não podem ser vencidas, porque jamais desistem de lutar. Então, eu tenho um desafio para vocês. Você tem muitas verdades na sua vida, sendo jovem ou adulto. Você tem certeza de sua história e dificuldades. E aí eu vou convidar vocês para esse desafio nessa semana. Escreva a sua história, os pontos que te marcaram, as dores, os traumas, as alegrias. Pode resumir, gente, não precisa ser um filme, nem um livro, tá? Pode ser só um texto. Escreva a sua história. Depois, eu quero que você pense e reflita sobre a verdade de Jesus na sua vida, sem vitimismo, como protagonista da sua história, assim como Esther e José. Coloque cada situação da sua vida e relacione as conquistas, aprendizados que obteve a partir de cada uma dessas ocasiões, como cada parte disso foi incorporada à sua personalidade. E aqui eu quero falar para vocês, nós nascemos para ser eternos. E, de certa forma, nós somos, pois a morte não significa um fim. A partir do momento que nascemos, existe vida na Terra e na eternidade. Nós, cristãos, acreditamos que só temos um começo. Busque pela utilidade, pela pureza e pela verdade. Mate o rancor em sua vida, as reclamações, as fraquezas. Coloque um sorriso no seu rosto e servir. A juventude, com a sua beleza e força, só tem essa utilidade. Sirva sem medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. E esse é o convite para vocês.
Deixe Cristo trabalhar na sua personalidade. Como? Sirva sem medo. E é isso que eu trouxe para vocês. E aí eu tenho um tempinho ainda, eu acho, para perguntas e respostas, vocês fiquem à vontade. Obrigada, Lelê. Excelente mensagem. Quantas sugestões sábias de grandes exemplos da Bíblia, de José e Esther, que serviram ao Senhor com muita resiliência, muita sabedoria nas situações mais difíceis da vida deles. E como jovens, nós precisamos nos capacitar mesmo e nos responsabilizarmos com o serviço ao Senhor, porque nós somos padrões da igreja e nós devemos ser padrões no nosso proceder. Então, muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente. Agora a gente pode abrir para comentários. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu libero o microfone. Só levantar a mão. Se alguém quiser contribuir. Opa. Mais fácil. Marli, quer falar? Vou liberar. Eu achei tão fácil tudo isso que a Letícia ensinou, não é? Parece que é assim, ó, né? Rapidinho, né? Nem pareceu que eu fiquei sem filha 5 anos, 7 anos. Não, só assim, é muito interessante porque a Letícia abordou tudo que nós já sabemos de José e de Esther, mas foi assim, nesse foco corporativo, né? Eu achei muito interessante, me ajudou muito a pensar, e eu pensei um pouco na mulher virtuosa, né? E aí esse dinamismo parece que ficou ligado com todos aqueles atributos da mulher virtuosa, né? Parabéns, Letícia, gostei muito. Obrigada. Obrigada, Mariana. Gente, parece fácil, mas não é. E como eu disse no começo, não é que eu consiga fazer tudo isso sempre, não, viu? Não sou perfeita, não. É uma busca constante, é todos os dias dando o seu melhor, mas é longe de ser o perfeito. É o que eu disse, eu não consigo ser o modelo. O modelo, vocês, por favor, olhem para Jesus, que só é ele. Mas, assim, é uma busca constante mesmo. Não tem como não buscar, sem buscar, né? E assim, só lembrando, quando eu falei que parece tão instantâneo, eu estou pensando em todos aqueles anos que Esther foi preparada, né? Aqueles banhos de creme, aquelas coisas. Ninguém pensa que ela era órfã e ela foi tomada para o harém do rei. Ninguém perguntou se ela queria, né? E ela foi e ela fez o melhor. E José, ele não ficou 1 ano só preso por causa da mulher de Potifar. Então, assim, parece que é tudo rápido, né? Mas não é. É um degrau por vez e Deus faz resplandecer. É isso que eu quis dizer. De repente, Esther surgiu radiante e José era o governador do Egito. Mas não era de repente, né? É um passo e obediência a Deus, né? Se alguém quiser falar, só dizer. Oi, posso falar? Claro, por favor. Mari? Oi, pode falar. Ah, tá. Eu queria falar para a Lelê que eu estou muito orgulhosa dela. Ela ficou uma moça linda, que eu não canso de falar, porque eu conheço a Lelê desde pequenininha. Esses dias mesmo eu falei com a Carol. Falei, ai, Carol, como a Lelê se tornou uma moça linda. E essa beleza, com certeza, tem a ver com a beleza de Cristo, Lelê. Essa dedicação que você tem ao Senhor
eu creio que isso traz beleza também para a gente. E assim, que maravilha você pegar esses dois exemplos aí, de Esther e de José, né? Que são dois jovens que realmente ensinam muito para nós. Eu fiquei muito feliz, viu, de participar da sua aula, tá, Lelê? Um grande beijo, te amo, viu? Obrigada, Sebastiana. Eu até falei para o Lucas no mês passado, eu falei, a Sebastiana foi a que deu as toalhas roxas, Lucas, estava mostrando para ele. Quando a gente casou. Ele falou, verdade. Ai, meu Deus. Estou vendo muitas carinhas. Lelê. Posso falar? Ô, Lelê, sogra? as pessoas dizem que a gente sempre dá presente aquilo que a gente gosta, né? Então, e o roxo, o lilás, é uma das minhas cores preferidas. Verdade. Obrigada. Posso falar como sogra? Obrigada, viu? Pode sim, Dair. A sogra vai falar. Eu tenho uma grande admiração pela Lelê e eu tenho falado para ela, às vezes que eu posso, porque o que a Marli falou, né? Ela, como José e como Esther, ela teve as dificuldades que ela passou. Então, eu conheço a Lelê a partir do momento do namoro com o Lucas. Então, quando ela veio para fazer mestrado em Campo Grande, as renúncias que ela teve, onde deixou toda a família, né? Veio sozinha, o estilo de vida que ela teve que ter aqui, né? E ela enfrentava, né? E quando eles se casaram também, financeiramente, às vezes eles tinham a dificuldade deles, sem carro. Eu lembro um dia perguntando para o Lucas e ela indo de ônibus, carregando um monte de sacolas, voltando do trabalho, e depois ela indo para Portugal, que era um sonho do Lucas, não era o sonho dela, né? E ela acompanhou. E ainda eu brincava com ela, né? Porque eu falei, olha, você encarou, né? Teve tanto sacrifício aqui, e Deus agora te mandou para a Europa, né? Eu brincava com ela. E eu fui visitá-los, e quando eu fui até Coimbra, onde eles foram primeiro, né? Ficaram um mês lá, e o Lucas, ele queria mostrar tudo, onde eles estavam, onde eles pararam a primeira vez. E aí ele mostrou tipo um hotel, mas era um hotel, uma pensão que eles chegaram a primeira vez. E mãe, né, a gente mais velha, tem umas perguntas que eu perguntei para ele. Eu falei, você chorava, né? Porque de repente deixou a família toda, né? E ele falou, eu não, mas a Lelê chorava. Então me marcou bastante e acompanhei as dificuldades que ela passou, né? Aí onde ela descobriu o programa de saúde, e então nós acompanhamos muito. E agora, recentemente, eu fui para Brasília, né? Porque depois de um ano eu falei, eu vou enfrentar o corona e vou visitar os dois, porque faz um ano que a gente não se via, né? E eu vi ela tão feliz lá aí em Brasília, feliz com o trabalho, feliz de estar próxima da família. Então, eu vi Deus abençoando muito, né? Todo o sacrifício. E eu lembro também que um dia ela me disse, ainda em Portugal, que ela foi por causa do Lucas, mas como Deus abençoou ela. Porque os alvos que ela tinha na vida dela de trabalho, antes do Lucas, Deus deu para ela. Porque agora parece-me que ela alcançou o que ela gostaria no trabalho, mas quando ela foi para Portugal, ela não foi por causa disso, ela foi para acompanhar o Lucas, né? E como Deus trabalhou na vida dela, porque ela realmente colocou Deus, o casamento, o marido, né? Seguiu o marido, e agora eu vejo as bênçãos na vida dele. Então, eu sou muito feliz com essa nora que Deus escolheu e Deus deu para mim. Obrigada, Lê.
Alguém mais quer fazer algum comentário? Dani? Eu gosto muito desse tema dos temperamentos, né? Sou suspeita para falar, mas eu acho que o mais bonito de tudo, né, nos temperamentos é o quanto o Espírito Santo nos auxilia e o quanto ele trabalha a nosso favor, né? Então, o quanto nós somos abençoadas por Deus, cada uma com o nosso temperamento, né? E o quanto o Espírito vai trabalhando e vai moldando para que a gente possa cada dia mais parecer com Cristo, né? Se mirar em Cristo e olhar para Ele e, acima de tudo, deixar o Espírito Santo trabalhar. Às vezes, quando eu achei super bacana você falar, não é fácil, não é fácil. Nossa, é muito difícil, né? Às vezes, quando a Daniela tá, né, muito aguçada, eu falo, vixe, isso não vai dar certo, porque a Daniela tá sobressaindo demais, e a Daniela é muito irritada e muito briguenta, e aí não vai dar certo. Então, eu preciso parar, centrar e falar, olha, a Daniela, ela não pode intervir nesse momento, o Espírito Santo precisa trabalhar, precisa agir. Então, às vezes, é um momento que a gente precisa olhar para a gente, ficar quieto, né, para conseguir administrar esse temperamento que é forte, né? Nós temos temperamentos fortes, nós temos irmãs expressivas, irmãs que se destacam em várias áreas, né? Seja na área profissional, como mães maravilhosas, esposas, filhas, e o quanto é difícil também que a gente deixe, né, o Espírito trabalhar em nós, o Espírito moldar o nosso temperamento. E o quanto isso é maravilhoso e quanta gratidão nós temos que ter a Deus por esse auxiliador. Então, eu acho que é a mistura perfeita, né? Os temperamentos com a beleza de cada um e a possibilidade que nós cristãs temos de esses temperamentos serem trabalhados, moldados, né? Forjados aí no fogo mesmo por Deus. Então, eu adorei a sua aula, achei muito bacana, viu? Obrigada, Lê. Ai, Dani, eu vou falar para você assim, né? Eu não falei na aula, mas assim, aqui o pessoal, eu sou melancólica, né? Então, assim, eu sou muito realista, né? As coisas são como elas são, as palavras são como elas são. E alguns momentos muito tímida, assim, e aí eu ficava mais quieta, né? E aí eu morei lá fora da sua cultura, então você fica mais quieto ainda, né? E aí um dia, quando eu comecei a fazer esse estudo da personalidade, dos temperamentos, eu ouvi num dos meus estudos, né, que os tímidos, eles são grandes egoístas. E aí eu fiquei revoltada. Como assim? O povo fala no nosso ouvido o tempo inteiro e a gente que é egoísta, que a gente fica calada. E eu falei, não, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Mas aí eu fui lendo eles falando, os tímidos são egoístas porque eles acham que o seu próprio mundo lhe basta. As suas ideias lhe bastam. O seu mundo, as suas conexões lhe bastam. E aí eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, eu sou egoísta? Eu tenho 3 irmãos, eu sou com uma família de 6, é impossível que eu seja egoísta. Eu tiro o que eu visto para o outro vestir, como que eu sou egoísta? Mas aí eu comecei a pensar, todas as vezes que as pessoas falam, e eu falava, isso daí não tem nada a ver, eu vou ficar calada, não vou nem entrar nessa conversa. Ou alguém perguntando algum conselho, ou pedindo alguma ajuda, eu, não, essa pessoa eu já ajudei 30 vezes, não aprendeu até agora, vai ser agora. Não vou... E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, eu sou egoísta mesmo, por isso que eu sou tímida, eu não sou tímida, eu sou egoísta. E aí agora eu vou numa situações assim, vejo o circo pegando fogo, e aí o que eu quero? Dar no pé. E aí eu penso, o que eu penso? Não, se eu tô aqui, eu não é porque eu sou melancólica que eu vou dar no pé, né? Eu vou tentar enfrentar. E é muito difícil, né? E assim, eu brinco, o Lucas é sanguíneo, né? E o sanguíneo é o ar, e o ar é o que a gente precisa para ter a música, né? Não sei se vocês sabem, mas a música se propaga no ar. Aí eu falo pro Lucas, você é a melodia da minha vida, né? Porque é uma música, é uma coisa. Aí ele fala, ainda bem que você existe, senão eu tava lá no ar, pairando, não tinha construído nada. Que eu sou a terra, né? Eu puxo para a terra. Então a gente vai aprendendo os nossos temperamentos e vai aprendendo a usá-los não como uma desculpa para ser, eu sou colérica, eu explodo mesmo, eu brigo, não. Eu sou colérica, eu posso ser uma fogueira e queimar e fazer um incêndio, mas eu posso ser
uma brasa gostosa num dia de frio, né? Ou eu sou a terra, né? Eu posso fazer brotar, eu posso fazer um terremoto, né? Então, assim, você tem que ter o seu temperamento, não é uma desculpa, né? Como você falou, não é uma desculpa. É claro que Deus não quer de mim um fogo, ele sabe que eu não vou virar fogo, né? Mas dentro do meu temperamento, eu posso ser o melhor que um melancólico pode ser. Eu nunca vou ser um colérico ou um sanguíneo, mas eu tenho que buscar ser o melhor que um melancólico pode ser, né? Não posso ficar chorando todas as situações, não posso ficar vitimizando. A gente tem que enfrentar, né? É difícil, não é fácil. É por aí. Obrigada, Dani. Mais alguém? Tem alguns recadinhos para você, Lelê, no chat. As pessoas estão perguntando se você pode disponibilizar os slides. Eu posso, eu também tenho a aula que eu escrevi para vocês, aí eu vou passar para a Mari. Os slides e a aula tá mais ou menos como eu falei, gente. Aí vocês veem assim, se tiver algumas alterações, não é nada demais. Ok. Maria, levantou a mão. Certo. Pode ativar o som, Rúbia. Depois a Monique. Lele, primeiro eu queria agradecer, eu achei também a sua abordagem fantástica, assim, são histórias que a gente já conhece, né, de cabo a rabo, de dar aula para criança e tudo mais, mas assim, os ensinamentos que você trouxe para aplicação na nossa vida, né, moderna, digamos assim, foi muito legal, muito interessante. Eu posso dizer também para você que, Caçoalda, eu acabei de descobrir que eu sou jovem. Porque eu não me considero mais jovem, é estranho isso, é uma percepção diferente, né? Depois que nasceu, eu até brinco, né? Depois que nasceu o Gustavo, eu olho para mim e eu não me reconheço mais, porque agora eu sou mãe de 2 crianças, eu não sou mais aquela menininha, né? Eu sou outra pessoa, mas com a sua aula eu tive essa percepção de que sim, eu ainda sou jovem, né? E enfrento esses problemas, né? No trabalho, na sociedade, no dia a dia, dentro de casa, marido, filho, e sim, né? Eu sou jovem. Mas uma coisa que mudou bastante, assim, que tem me ajudado muito, é a experiência, né? E quando você é jovem, você não entende o que é isso, né? Que a experiência traz maturidade, né? A maturidade, quando você é mais maduro, né? Você não é mais imaturo como uma criança ou como um jovem. E essa experiência ajuda muito a gente a ter um pouco mais de controle, né? Eu tinha muito problema de gerenciamento de conflito no meu trabalho e eu só fui perceber que isso estava afetando a minha vida quando meu marido me perguntava das pessoas. E ele falava, nossa, mas e fulano resolveu tal coisa? E aí caiu minha ficha e falou, gente, por que meu marido tem que resolver o problema do meu trabalho? E aí eu comecei a ver como isso estava afetando. E afeta sem a gente perceber. E aí eu decidi que eu não ia mais falar desses problemas, né? Não, mesmo que eles estivessem acontecendo, eu decidi que eu não ia falar mais. E um belo dia ele virou para mim e falou assim, nossa, você não fala mais de fulano? Eu falei, que bom. Falei, meu objetivo foi alcançado. Falei, porque não é para eu trazer, não é para eu afetar, né? E aí, então, eu percebi que eu não estava lidando da maneira correta com aqueles problemas, né? E aí eu comecei a mudar a minha postura em relação àquilo. Então, assim, eu tive que mudar a estratégia de resolver o problema. E fez muito bem para mim, né? Porque era uma coisa que eu carregava e eu não precisava carregar, é um problema que não era meu, é um problema que não era dele, né? A gente tem que aprender que a vida do outro é do outro. A gente tem que deixar o outro viver a vida dele, né? A gente vive a nossa. E com esse mundo de redes sociais, que todo mundo quer compartilhar tudo e todo mundo quer dar pitaco na vida de todo mundo, a gente não tem que fazer isso, né? Não é porque todo mundo está fazendo que a gente tem que fazer. A gente tem que ser diferente, a gente tem que brilhar Cristo, né? Como a Dani falou, né? A gente não tem que aparecer, quem tem que aparecer é Cristo, né? E muitas vezes a gente não para e fala, o que Cristo faria nessa situação? Quando não deveria, de verdade, a gente deveria fazer isso todos os dias, né? E uma das estratégias que eu tive no meu trabalho, que eu comecei, assim, despretensiosamente, e hoje, assim, é automático e super funcionou. Eu acordava de manhã e eu pensava, meu Deus, eu acordei muito bem, hoje nada vai estragar meu dia. E eu ia para o meu trabalho, os problemas apareciam e eu lembrava, não, nada vai estragar meu dia. E eu chegava em casa,
Nada tinha estragado o meu dia. E assim, eu comecei com um esforço muito grande fazendo isso, né? E com o tempo isso se torna automático. E isso você acaba influenciando as pessoas, né? Então eu lembro que assim, eu comecei, os problemas aconteciam, eu olhava para eles, eu falava, não vai estragar meu dia. E com o tempo, as pessoas que tinham aqueles mesmos problemas olhavam para mim, eu estava feliz, eu estava dando risada, eu não deixava aquilo afetar e falava, eu vou fazer igual ela. E num período curto de tempo, a gente influenciou todo mundo. E assim, aí a gente tem um ambiente super agradável agora, todo mundo é colaborativo. Mas assim, alguém teve que começar, né? Não é do zero, né? Não é do nada. Alguém teve que começar. Então, assim, eu queria agradecer. Eu achei que a sua aula serviu para mim, ela foi muito boa. E eu percebi que eu sou jovem. Obrigada. Todos somos. Todos temos um espírito jovem. Eu gostei do seu relato, Ruby. É muito difícil, né? Separar o pessoal do profissional. Em algum momento, as próximas gerações, isso vai ficar cada vez mais difícil. E em alguns momentos, esses limites com o home office, eles sumiram, né? E dependendo do cargo, das posições, às vezes isso vai ser impossível, né? Mas a gente tem que... Por isso que eu falo da força da personalidade, né? Porque a gente tendo uma personalidade forte, tudo é junto, né? Nós somos integrados, né? Corpo, alma e espírito, né? Por isso que eu falo também do corpo, né? Quando a gente fala, cuida do corpo e tal, porque também faz parte, né, da tríade do equilíbrio. Então, é muito difícil separar. O ideal é a gente conseguir equilibrar tudo, que é muito difícil, com saúde, mas a personalidade, uma personalidade serve, uma personalidade formada, eu acho que ajuda muito, né? Se você vai com essa mentalidade, igual você falou, nada vai estragar meu dia, eu vou fazer o meu melhor, isso já ajuda muito, né? Eu gostei muito do seu exemplo, Ruby. Tem mais alguém que quer falar? Monique, né? Isso. Opa, achei aqui. Oi, Letícia. Oi. Eu acho que eu sou a única que vou te chamar de Letícia. Porque, de fato, eu não te conheço, assim como as outras irmãs, né? Eu conheço mais a Marli, sua mãe. Mas, assim, a gente ficou de se encontrar lá em Portugal, não deu certo várias vezes, né? Muito e aí, muito corrida, a gente morava em cidades diferentes, mas aí nós acabamos vindo para Aracaju e você agora está em Brasília. Mas, assim, muito legal te ver, né? E eu também me senti tipo a Rúbia no início. Mas eu não sou jovem. Mas depois eu acabei me sentindo jovem no final. Achei muito fantástico isso. Você abordar essa maneira, né? Desses dois personagens bíblicos. Que eu gosto muito de José, mas realmente a Esther foi, assim, muito legal. Você abordar, assim, a vida dela, né? Que realmente parece que foi, assim, como a Marli falou, muito rápido. E eu entendi muito bem o que a Marli quis dizer, porque eu comecei a ver isso na minha vida, na vida de todas as irmãs que eu estou vendo aqui. Parece que acontecem muitas coisas, né, na nossa vida, até mesmo coisas difíceis, mas se a gente for ver, espiritualmente falando, para a gente que confia e que fica firme, né, na palavra, nós estamos muito bem, né? Parece que tudo passou. Eu acho que realmente tudo passa, né? São fases que a gente vai vivendo, vai aprendendo, mas você falou uma coisa muito importante. Acho que o melhor, realmente, o importante é a gente ter a personalidade de Cristo, né? Então, eu achei fantástico a sua aula. Muito obrigada e agradeço a Marli e a Mariana pelo convite. Tá bom? Um beijo para você. Tchau, Marli. Gente, tem mais alguém que quer falar? Não. Mais alguém? O que eu ia falar para vocês, assim, é muito difícil. Não é fácil, né? É o que eu falei desde o começo. Quando eu coloco essas ideias, né? Quando as meninas chamaram, eu orei muito antes de aceitar. Porque eu falei assim, eu não tô dando conta.
Como que eu vou falar disso? Eu não estou dando conta. É um momento tão difícil na minha carreira, é um momento tão difícil na minha casa, né? Com a minha família, né? A Lari está grávida de 8 meses, o marido dela trabalha, às vezes eu vou lá e ajudo a Lari, às vezes eu corro aqui e dou uma olhada na Lívia, às vezes eu vou na minha mãe. E meu trabalho é assim, o Lucas agora começou a trabalhar tem 2, 3 meses, tanto que a Helena falou, ele está trabalhando, trabalha. Eu falei, é um momento tão difícil, como que eu vou dizer que eu estou dando conta dos desafios de ser jovem na sociedade? Tem dia que minha casa está virada, tem dia que minha casa está arrumada. Mas, assim, o que eu queria passar para vocês é o seguinte, não tem uma fórmula, né? O importante é fazer o seu melhor sempre e todos os dias. E se num dia você não fez o seu melhor, graças a Deus, as misericórdias de Deus se renovam no outro dia para você tentar de novo. E de novo, e de novo. E é isso, ser mulher não tem uma fórmula perfeita, não tem um temperamento perfeito, não tem um jeito perfeito de ser mulher, nem de ser profissional, nem de ser filha, nem de ser mãe, né? Eu não posso dizer. E eu acho que isso se aplica também a todas as irmãs, não só as jovens, né? Não há uma forma perfeita de você fazer. O que eu posso dizer é tenta fazer o seu melhor todos os dias, porque é a única coisa que dá pra gente fazer. E confiar que Deus vai fazer o resto, né? Deus vai fazer o que a gente não conseguir. É isso, gente. Eu gostaria de comentar também, Lelê, que não é só para jovens, né? Isso que você falou, você colocou muito bem, mas para nós também, mulheres que já são mais vividas, que têm filhos, netos, né? E que nós temos uma bagagem um pouco maior que a de vocês, né? Por passar por vários desafios que vocês estão atravessando agora, né? Então, 2 histórias muito lindas que você contou, de Esté e José, que são passagens que trazem a nós, principalmente José, a confiança que ele tinha em Deus, né? Isso é o mais importante. Tudo, cada uma tem uma personalidade diferente da outra, mas o Espírito é o mesmo que move eu, você, qualquer mulher que é cristã. Isso que importa. Importa é que nós estamos juntos nessa caminhada rumo aos céus. E o Senhor está conosco a cada dia, nos ajudando mutuamente umas às outras, né? Então, o Senhor, quando Ele faz cada uma, Ele faz perfeito. Ele dá o dom e a personalidade para cada uma, segundo o propósito dele. E Deus mostrou para você tudo isso que você passou e está passando com a sua saúde. Eu tenho orado muito por você, porque eu passei isso com o Júnior e eu sei que não é fácil. Então, eu quero agradecer muito a Deus pela tua vida, que Deus abençoe cada dia mais. Quando eu fui para Lisboa, nós tivemos também um meio aí que não deu para me te visitar, você estava aqui, né? Mas eu só tenho que agradecer a sua família. Vocês, sua mãe e seu pai são muito importantes na minha conversão, no início da minha conversão. E estamos aí, estamos na luta, né? Estamos nessa pandemia distante, mas eu acho que tem uma coisa positiva. Se não fosse essa pandemia, nós não poderíamos estar ouvindo você. É verdade. Né? Ouvindo você falar, a sua mãe, mesmo distante aí em Brasília, nós aqui em Campinas. Então, eu quero agradecer muito a Deus pela tua vida, tá? E eu vou fazer uma oração agora para a gente encerrar. E desde o início, quando eu fiz a minha programação das mulheres, da gente falar sobre família, e nem tinha pandemia ainda, né? E Deus já sabia de tudo que ia acontecer nas nossas vidas, né? E eu louvo a Deus, porque se Deus está permitindo tudo isso, porque Ele tem um grande propósito, para que ficamos firmes na fé e não desanimamos. Como José, mesmo diante das dificuldades, ele não desistiu de servir o nosso Deus. E o nosso Deus é o mesmo do tempo de José e é hoje. Vamos orar. Grande Deus poderoso, infinitamente maravilhoso,
Te damos graças, Senhor, por cada mulher que está presente nessa reunião e cada irmã também que não está, Senhor. O Senhor sabe de todas essas famílias, eu quero entregar nas tuas mãos cada família representada por essa tela, Senhor. O Senhor conhece a cada mulher, a cada personalidade, mas o Senhor nos molde, Senhor, conforme a tua vontade, porque somos barro na tua mão. Somos vasos, Pai. Faça vasos de honra em cada mulher, Pai. Que cada mais nós deixamos o Senhor crescer mais e nos diminua, Pai, como a Dani falou. Que cada dia nós possamos nos negar a si mesmo e fazer a tua vontade, Senhor. Nos ajude a caminhar, Pai, mesmo diante das dificuldades. Porque o Senhor foi com Moisés diante das dificuldades, o Senhor abriu o mar vermelho para o teu povo passar. E também o Senhor fez grandes coisas, Pai. Mesmo Paulo, na prisão, escreveu cartas para nos encorajarmos. Muito obrigado, Pai, por cada irmã presente. E o Senhor esteja com cada uma delas, dando perseverança, força. Que esteja com a Larissa também, na gravidez. Que o Senhor cuida dela, Pai, agora nos últimos meses, Pai, que o Senhor deu um bom parto para ela. Que o Senhor cuide do neném, de todas, do Gustavo também, da Rúbia, da Juliane, Pai, que vai logo também ter neném, Pai, e que o Senhor abençoe a cada filha sua aqui na terra. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigada pela participação de todas. Obrigada, meninas. Se precisarem de mim, se quiserem conversar depois, a Mari tem meu contato, tá bom? Fiquem à vontade. Deus abençoe todas. Tchau. Amém. Vocês também. Muitas saudades. Francisca, Também. Neiva, Cida, Marli, todo mundo. Não estou vendo todo mundo de uma vez, que o meu é menor. Monique, a Tchau, tchau. Daniela. Obrigada. A Lisete não está, né? Ô, Rúbia. Não, hoje ela não entrou. A Rúbia está aí? Eu O tô. Felipe pediu para mandar um abraço para a Rúbia. Outro, manda outro para você. Não é que vocês não ganharam, é porque a Rúbia estava na tela dirigindo os cânticos, tá? E ele ficou muito surpreso. Agora ele foi cortar o cabelo. Eu quero também. Eu vou dizer a ele, se ele libera mais um abraço. Obrigada, Letícia. Você foi ótima. Você tá linda, viu? Gente, Foi tomara que tenha. sensacional. Nossa, Parabéns. morro de saudades de vocês. Apareçam em Brasília, tá? Logo sei. Obrigada da aula, Lele. Nada. Tchau, gente. Larissa, Tchau. para de comer, Larissa. Eu posso. Tô Segunda já. vendo, esse neném aí come pra caramba. Esse João Gabriel come pra caramba, né? Ele come, viu? Principalmente quando o pai dele sai de casa e eu posso aproveitar. Ah, você tá muito linda com essa barriga também. Ô, família bonita, viu? Agora Beijo, que eu Lelê. descobri Beijo, que a Maria Lelê. do Abração, Perpétuo é a Luca. Teca. Gente, que isso? Eu tô. Quem que é essa Maria do Perpétuo? Socorro, que eu não conheço. Aí eu agora. Quem é essa Maria do Perpétuo? Socorro, com a voz da Teca. Ó, esse Google Classroom já revelou minha identidade secreta, agora não tem jeito mais, viu? Desde que começou essa coisa de Google Classroom, nunca mais eu fui a mesma, nunca mais pude ter minha identidade secreta.